Eu sou o Vilto Reis e hoje nós vamos continuar com a série A Arte da Ficção, baseada nesse livro do David Lloyd. Eu vou lembrar vocês que tem um link para esse livro, para quem quiser conhecer melhor. Eu adquiri esse livro aqui na descrição desse vídeo, e também outros livros aí sobre técnica literária para quem quiser se aprofundar mais no assunto. E por falar em assunto, nosso assunto de hoje é o autor intrometido. Vilto, por que eu preciso saber disso? O que é isso, né? Que porcaria é essa, falando em bom português, o autor intrometido? Bom, isso é bem importante, tá, gente? Vocês já vão entender por que é necessário. Basicamente, a forma mais fácil que você tem de contar uma história é uma pessoa narrando, né? É alguém falando, contando aquela história a partir da escrita. Então a gente tem, por exemplo, 3 formas aqui já, né? Aquela voz anônima, assim, do narrador, assim, daquelas histórias populares, né? O famoso "era uma vez", né? Que é uma voz, tipo, meio anônima, mas que parece ser um narrador em primeira pessoa, porque ele usa termos, usa as expressões, ele não é neutro, né? Ele é participativo ali. Outra forma ainda em primeira pessoa é aquela do bardo, né? A voz épica, narrando o grande evento, né? Que ele testemunhou, né? Aquele narrador testemunha que vai contando a história. E outra forma ainda é aquela voz meio cúmplice do leitor, né? Querido leitor, que fica o tempo inteiro dialogando ali com o leitor, como nas histórias do Machado de Assis. São todos eles autores intrometidos. E vocês já vão entender também por que e como funciona. E antes que vocês achem que, tipo, existe um certo terror, né, ao redor do narrador intrometido, não, existem situações e ocasiões onde ele é muito bem-vindo, né? E até mesmo a gente lê literatura para incrementar alguma coisa para nós, né? Não no sentido prático, né? No sentido meio utilitarista que a gente tem nos nossos dias, né? Como eu leio um livro técnico, ou como eu leio um livro de técnicas literárias, já para pegar aquelas técnicas e aplicar a minha escrita. Mas a gente lê literatura para transpirar alguma coisa, para buscar alguma coisa. E esse narrador intrometido, ele nos agrega, né? Ele nos traz coisas diferentes, provérbios universais, a sabedoria enciclopédia universal. Então isso vai agregando alguma coisa para nós. Só que, na virada do século XIX para o século XX, aconteceu uma espécie de uma revolução narrativa também, né? Onde esse narrador intrometido, ele perdeu espaço nas narrativas. Os escritores começaram a preferir narrativas em que a gente acompanhasse a história a partir da consciência do personagem, né? Então, por exemplo, se a gente está na terceira pessoa e está narrando a história do João da Silva, a gente diz: João da Silva entrou na sala, analisou as pessoas que estavam ao seu redor, notou que na ponta do banco estava Carlos Ruas, né? Que, sei lá, que era isso, que lembrava ele disso. Então a gente acompanha a história a partir da consciência do personagem. Isso é um aspecto bem diferente do narrador intrometido, que fica dizendo: João da Silva entrou na sala, mas ele não percebeu que ao seu lado estava um cara, papapá. Tipo, é um narrador que se intromete para fazer alguns comentários meio específicos. Como era bobo esse João da Silva. Tá, mas peraí, quem que tá dizendo isso? Então ele parece que quebra uma certa ilusão de realidade, né? Quando a gente está lendo uma história, a gente está imaginando na nossa cabeça aquelas cenas e complementando aquele livro. E quando entra esse narrador intrometido, ele quebra essa ilusão de realidade. E aqui eu vou fazer um parênteses, né? Nada tem a ver com o narrador em primeira pessoa, tá, gente? O autor intrometido, ele pode usar o narrador em primeira pessoa, e aí sim o narrador em primeira pessoa vai fazendo comentários sobre as coisas que ele vê e etc, ou a história que ele está contando. Então o autor intrometido, ele é diferente do narrador em primeira pessoa que vai fazendo comentários. E a última coisa que eu queria falar sobre o autor intrometido é que na pós-modernidade, que é o momento que a gente vive, alguns autores usam esse recurso justamente para mostrar para o leitor que ele está lendo um livro de ficção, né? Como se ele meio que mostrasse o esqueleto da história. Então tem um trechinho aqui que eu queria ler só para ilustrar isso, né? E que, enfim, pode ser um artifício para você colocar no seu texto, né? Esse é um trechinho de Gold Vale Ouro, do Joseph Heller, né? Ele diz o seguinte: Gold se preparava para mais um almoço, dessa vez com Spot Renwick, quando notou que estava passando tempo demais comendo e conversando neste livro.
Não havia muito mais o que fazer com ele. Volta e meia eu o colocava na cama com André e deixava a mulher e os filhos no segundo plano. Sem dúvida, Gold conheceria uma professora, mãe de 4 filhos, e se apaixonaria loucamente por ela. E por um breve período eu assinaria com a promessa tentadora de transformá-lo no primeiro secretário de Estado judeu do país. Mas no fim, não cumpriria a minha promessa. Então o que é isso? No meio da história de ficção, o escritor vai lá e coloca, né? O Gold percebeu que ele está passando tempo demais nesse livro comendo e, enfim, conversando com as pessoas. Cara, isso é tipo uma espécie de uma piscadinha pro leitor, assim, lembrando que ele está lendo uma história de ficção. Então, o autor intrometido pode ser utilizado? Você pode ser um autor intrometido na sua história? Pode! Se você tiver algum fim estético nisso, né? Mas se não, talvez eu aconselharia você a procurar escrever baseando-se na consciência dos seus personagens, se você estiver na terceira pessoa, ou se você estiver na primeira pessoa, falando então sobre a experiência, a parte da memória do personagem. Gente, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse é o segundo vídeo da série Arte da Ficção.